moçada? Vamos a mais um problema sobre campo elétrico uniforme. Probleminha tipo vestibular. Nós estamos aqui resolvendo alguns problemas tipos daqueles que caem no seu vestibular, aqueles que vocês poderão, com uma possibilidade muito grande, encontrar nas suas provas. Tá certo? Então vamos lá. Esse problema aqui, o enunciado diz basicamente o seguinte. Eu não escrevi todo o enunciado aqui, porque fica fácil a gente poder identificar. É o seguinte, existe uma placa plana de dimensões muito grandes, por isso que eu coloquei isso aqui, tá? Eu posso considerar como dimensão infinita, dado o tamanho da placa, eletrizada positivamente com uma carga Q desconhecida, ok? Muito bem. Pendurado nessa placa com um fio de nylon, eu tenho aqui, portanto isolante, né? Eu tenho aqui uma esferinha de massa 2 gramas, eletrizada com uma carga positiva de 3 nanocoulombs. Essa esferinha está em equilíbrio, está paradinha ali. Pendurei e ela ficou penduradinha ali, tá? Muito bem. Sabendo que a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, que a permissividade elétrica do meio vale 8,85 vezes 10 a menos 12, portanto, ele até colocou aqui ε0, ó, esse índice 0, para caracterizar que é o vácuo, né? Pode ser o vácuo ou o ar, que também o valor é praticamente o mesmo, né? Mas esse índice 0 caracteriza o vácuo, tá? E uma densidade, e a placa, ela tem uma densidade superficial de carga de 1,77 vezes 10 a menos 4 coulombs por metro quadrado. Essa é a densidade superficial da placa. E a pergunta dele é exatamente a seguinte: determine a tração no fio. Então o que ele quer que nós determinemos é o valor da tração que sofre o fio. Olha lá, tá? É isso que ele quer que nós calculemos. Tá certo, gente? Então, o que nós vamos fazer? Limpar aqui direitinho, né? Então, olha só, primeira coisa nós temos que ver. O que está acontecendo com essa esferinha aqui? Bem, ela está sofrendo forças, né? Então vamos lembrar primeiro o seguinte, olha só. Essa placa, por ser positiva, vai repelir a esferinha que também é positiva. Muito bem, então essa esferinha ela vai sofrer, obviamente, uma força de repulsão aqui para baixo, ó. Olha lá, ela vai sofrer aqui uma força de repulsão elétrica, tá? Veja, ela vai sofrer uma força elétrica. Muitas vezes, gente, não é dado para nós a carga, o sinal da carga desta placa, do corpo gerador do campo. Mas ele dá ou as linhas de força ou o vetor campo no local. E observe que é o seguinte, tanto as linhas de força como o vetor campo, devido à placa ser positiva, vão ser linhas saindo da placa. Então, aqui ele colocaria com certeza o nosso vetor campo aqui para baixo, ó. Então, eu tenho que lembrar daquela nossa teoria muito importante que diz o seguinte, olha só, quando eu coloco um corpo eletrizado num campo elétrico, ele sofre uma força. Se a carga for positiva, a carga colocada ali, a carga de prova, a carga que eu coloquei no campo, for positiva, vai sofrer uma força com a mesma direção e sentido do vetor campo, ó. Se for negativa, vai sofrer uma força no sentido contrário. Então, nesse caso, por ser positiva, a força tem que ser para baixo, porque o vetor campo é para baixo. Perfeito? Tá? Veja, placa positiva gera campo saindo dela, portanto, para baixo. Maravilha? Beleza. Bem, seria essa, Peixola, a única força que atua na carguinha? Não. Primeiro, essa carga tem um peso. Veja, ele deu a massa da carga e deu a aceleração da gravidade. Então ela tem um peso. Então ela tem também, com certeza, uma força atuando nela aqui para baixo, que seria o peso dela. Então ela vai ter aqui uma outra força atuando nela aqui, tá? Que seria o peso dela. Olha só, também para baixo, tá? Então aqui eu tenho o peso. Muito bem. Perfeito? Ok. Bem, e aí, peixe, só? Não. Bem,
Como essa esferinha ela está parada, ela está em equilíbrio, ela está paradinha ali, tem que ter alguma força para cima equilibrando essas duas. Porque essas duas tendem a fazer o corpo cair, tá? Então tem que ter alguma para cima. Ora, tem. O que seria? A tração que ele está pedindo. Exatamente essa tração aqui, ó, que ele está pedindo para nós. Então eu tenho aqui para cima, atuando aqui, a minha tração. Olha só, tá? É isso que ele está pedindo para que a gente calcule. Então, obviamente, moçada, dá para a gente perceber aqui de uma maneira bem clara, né? Aumentar um pouquinho isso aqui, para ficar mais claro para vocês, tá? Olha lá, tá certo? Então, veja bem, é óbvio que, o que eu preciso? A tração tem que ser igual à soma do peso com a força elétrica, tá? Para ela poder ficar paradinha, para ela não sofrer aceleração nem para cima nem para baixo. Perfeito? Muito bem. Então, vamos partir daí. O que eu vou partir dizendo? Primeiro, eu sei que obrigatoriamente a tração tem que ser igual à força elétrica mais a força peso. Tá? Então, aqui está a brincadeira. Ó. Se eu calcular essas duas, eu consigo calcular a minha tração. Perfeito? Então, primeira coisa, vamos calcular a nossa força elétrica. Quem é a força elétrica, peixe? Bom, aí eu tenho que lembrar das nossas teorias já vistas. Olha só. Toda vez que eu coloco uma carga Q num campo elétrico, ela sofre uma força, cujo valor é dado por módulo do Q, que nós colocamos, vezes a intensidade do campo nesse local. Perfeito? Mas nós já vimos em vídeos anteriores, gente, que quando eu tenho uma placa infinita, ela cria um campo, tá? E ele não deu o valor do campo, não foi dado. Porém, eu sei que esse campo, ele pode ser determinado, o valor dele, por essa expressão, densidade superficial da placa, dividido por 2 vezes a permissividade elétrica do meio. Né? Isso aqui nós já sabemos. Ora, eu posso pegar isto e substituir aqui. Perfeito? Então eu posso calcular a minha força elétrica, olha lá, simplesmente fazendo módulo da carga vezes permissividade elétrica dividido por 2 vezes o meu ε0. Tá? Então, eu só peguei esse valor e substituí aqui. Só isso que eu fiz. Maravilha? Então agora, gente, é uma questão de substituir números e fazer a continha. Então, a minha força elétrica que eu preciso, né? Olha lá, a força elétrica que nós precisamos para poder colocar aqui vai ser dado por módulo da carga. 3 nano. Nano é 10 a menos 9. Lembra? Milimicronanopico. Milimicronanopico. Mili 10 a menos 3. Micro 10 a menos 6. Nano 10 a menos 9. Ok? Então é 10 a menos 9. Então seria 3 vezes 10 a menos 9 vezes a densidade superficial de carga. Ele já deu, ó, eu não preciso calcular aqui. Ele deu 1,77 vezes 10 a menos 4. Olha lá, tá? Dividido por 2 vezes o ε0. Quem é o nosso ε0? 8,85. Tá aqui, ó. Só colocar 8,85 vezes 10 a menos 12. Bem, agora ficou fácil, gente, né? Pelo seguinte, olha só, deixa eu separar aqui, para ficar mais fácil para vocês poderem, né, identificar direitinho. Então, olha só, fazendo essa continha, isso aqui, força elétrica igual a, olha só, 2,885 vai dar 17,7. 17,7 dividido por 1,77 dá 10. Com 10 a menos 12 dá 10 a menos 11. Passa para cima mais 11. Mais 11 com menos 4 dá 7. 7 com menos 9, menos 2. Então, na verdade, vai dar 3 vezes 10 a menos 2
newtons, tá? Então agora é só uma questão de fazer continha, ok? Então, isso aqui é a nossa força elétrica. Então, olha que nós já calculamos este valor que vem aqui, ó. Perfeito? E agora, o que está faltando? O peso. Como é que eu calculo o peso mesmo, peixinho? Ah, fião, peso nada mais é do que massa vezes a gravidade. Olha só. Nossa, é aquela formulinha lá do primeiro ano. Verdade. Formulinha comum para nós, tá? Vocês vão precisar usar muito em problemas de campo elétrico uniforme, ok? Não esqueça que o corpo tem peso. Cuidado, tá? Então vamos lá. Peso igual a valor da massa dele, 2 gramas. Cuidado, gente, que eu não posso trabalhar em gramas. Tenho que botar no sistema internacional. Lembra, qual é o sistema internacional? É quilograma. Como que eu transformo grama para quilograma? Basta pegar o número, olha lá, basta pegar o número e multiplicar por 10 a menos 3. Olha só. Nossa, é fácil. Facinho. Quero transformar grama em quilograma, pega o número e multiplica por 10 a menos 3. Ok? G, aceleração da gravidade, ele deu para nós que vale 10. Então, G igual a 10. Está aqui. Perfeito? Joia. Então, fazendo essa continha, vou arrumar só a nossa potência de 10 aqui. Como a força elétrica ficou com 10 a menos 2, eu também vou deixar 10 a menos 2 aqui, ó. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Né? Unidade de força, não podemos esquecer, é newtons. Então, minha gente, eis aqui o nosso peso. Ah, peixinho, então pera lá. Eu precisava da força elétrica, você já calculou. Legal. Eu precisava do peso, você já calculou? Legal. Então agora é só somar? Só somar, filho. Tá aí. Olha que beleza, né? Então, olha lá. Quem é a atração? Vamos aí? Então vai. Atração vai ser igual a... Valor da força elétrica. 3 vezes 10 a menos 2. Mais... Valor do peso. 2 vezes 10 a menos 2. Olha só, tá? Resposta, conclusão. O que ele pediu para nós, que é exatamente a tração no fio, quando eu tenho uma soma. E a soma, eu só posso somar termos que têm a mesma potência de 10. Então, como aqui eu tenho uma potência 10 a menos 2, aqui também 10 a menos 2, eu somo aqui, vai dar 5 e mantenho a potência de 10. Então, 5 vezes 10 a menos 2 newtons. Eis aqui, moçada, a resposta do nosso problema. Nossa, peixinho, é facinho. Realmente é fácil. E isto aqui, moçada, é mais ou menos que como um arroz com feijão para vocês em provas de vestibulares. A possibilidade de cair isso aqui é muito grande, tá? Muito grande a possibilidade de cair um problema desse tipo, ok? Ou algo parecido com isso. Muitas vezes ele não dá a placa, ele não dá o fio, mas ele pede para nós, ele diz que eu tenho ali um corpinho ali, e esse corpo está paradinho, está em equilíbrio. Então eu tenho que prestar atenção no enunciado para ver quais são as forças que atuam no corpo. Colocar as forças. E se ele estiver em equilíbrio estático, significa que ele não tem aceleração. Logo, não tem força resultante. Tá? Portanto, nesse caso, a somatória das forças para cima tem que ser igual à somatória das forças para baixo. Somatória das forças para a direita tem que ser igual à somatória das forças para a esquerda. Perfeito? Então, essa é a manha, esse é o macete para resolver esses tipos de problemas. Tá bem, moçadinha? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Foi aí mais um tipo de problema importante, tá? Para vocês estudarem em termos de vestibulares, em termos de provas, de concurso, de uma maneira geral, tá? Lembre-se, decorando, ninguém aprende. Decorando é por pouco tempo, tá? Nós temos que entender. Entenda
o porquê que foi feito assim. Se você entender, com certeza vai ficar um modelinho na tua cabeça e através desse modelinho você conseguirá resolver outros problemas com certa facilidade. Tá bem? Então, um abraço, um beijão, vamos aí para o nosso próximo vídeo. Valeu!